A paz do Senhor. Bom, mais uma vez aí, eu vou ter que, infelizmente, falar de Abílio Santana. O que esse homem fez, né? Nessa pregação aí, ele vai dizer que Jesus Cristo morava em uma casa de praia, que Jesus Cristo fazia móveis num passe de mágica. Tudo que ele fala a respeito da casa de praia, que Jesus fazia os móveis com passe de mágica, é antibíblico. Ou tudo que não está escrito, ou tudo que uma pessoa acrescenta à palavra de Deus, não provém de Deus, provém das obras do pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás, o diabo. Lá em João 8,44 diz que Satanás é o pai da mentira, né? O diabo é o pai da mentira. E todo homem que mente ou fala alguma coisa que não está escrito nas escrituras, de acordo com Paulo, deve ser reprovado, não deve ser glorificado por isso. Porém, ele vai dentro de uma igreja e faz isso. E às vezes o diabo, Satanás, ele entra em pessoas e usa a pessoa sem a pessoa ter esse conhecimento. E às vezes as pessoas que estão dentro da igreja só acham que uma pessoa está com um diabo, o Satanás, no corpo, se estivesse se manifestando ou fazendo alguma coisa estranha. Olhe só o que eu vou soltar aqui, o vídeo que ele vai falar, e depois eu vou mostrar algo nas escrituras para que vocês prestem atenção. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. É casa simples, na beira da praia. Pastor, e essa casa, como foi? Como é que ele comprou? Com que dinheiro? Veja só. Aos 12 anos, segundo o historiador, ele assumiu a carpintaria. E nessa época não tinha motosserra. Nessa época era na base. Ele agora inventou um historiador. Tudo feito, sabe, no olho. Porque era mais ou menos um ano para entregar uma mesa e 4 cadeiras. Um ano! Mas quando Jesus assumiu a carpintaria aos 12 anos, com a morte do pai adotivo, a coisa mudou. O cara chegava e dizia: você é o carpinteiro? Sou. E mesa, ele fica comigo mesmo. E cadeira, deixa comigo. Entrega quanto tempo? Se for mais de um ano, eu não quero, ele fez. O senhor bota o prazo. Uns 7 meses dá para entregar, aí tá atrasado. Vem amanhã. E com Jesus era assim, apareça. Passo de mágica. E aí, com os 12 anos, ele vai juntando. Aonde? Na beira da... Ah, mentiroso. Agora, olha só, pessoal. O filho do diabo desse, que cria situações que não está na Bíblia, e as pessoas ainda aplaudem, né? Esse tal do Abílio Santana. Eu gostaria de trazer vocês agora para dentro das escrituras, para mostrar como Satanás entra dentro de um homem e o homem nem percebe. Certo? Vou mostrar dentro das escrituras isso aqui para vocês. Vamos acompanhar aqui no livro do evangelista Lucas, a partir do capítulo 22, do 1 ao 6, tá? Eu vou filmar aqui para vocês para ficar uma coisa legal. Pra vocês acompanhar junto comigo, gente. Evangelho aqui de Lucas. Vamos ver se chega no ponto aqui que dê pra gente você ler junto comigo, tá? Pra ficar uma coisa legal. O plano para tirar a vida de Jesus. Lucas capítulo 22. Estava próxima à festa dos pães asmos, chamado Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Aí aqui vem, versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos de Jesus. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de entregar sem tumulto. Você vê aqui que no versículo 3 a palavra diz que Satanás entrou em Judas, mas Judas não se manifestou espumando, gritando, falando feio, não. A palavra diz que este foi conversar com os principais sacerdotes
Satanás dentro de Judas, conversando com os sacerdotes, certo? E sem fazer diferença alguma. Então, é isso, meus amados. Satanás, ele entra dentro do homem que não vigia e faz o homem falar coisas. E o homem, ninguém percebe que Satanás está ali dentro. Olha, ninguém percebeu que Satanás estava dentro de Judas. A gente vê aqui a palavra dizendo que os capitães, os principais sacerdotes, né, e os capitães conversavam com Judas como se fosse apenas um homem. Mas era Satanás que estava dentro de Judas falando tranquilamente. Aí aparece uma Bíblia Santana da vida dizendo que Jesus Cristo fazia móveis em passo de mágica como se fosse magia, dizendo que Jesus Cristo tinha casa de praia. Este eu posso lhe dizer que não vigiou nesse dia e que provavelmente, da mesma maneira que Satanás entrou em Judas sem que os homens percebessem e Judas percebesse, a não ser Jesus, porque revelou nas Escrituras, a Bíblia Santana, felizmente, é vergonhoso falar isso, né? Para um homem que leva a palavra de Deus, está mentindo e falando aquilo que não está escrito. Vou mostrar a vocês o que diz a palavra de Deus quando alguém fala o que não está escrito, para ficar registrado também. Meus amados, o apóstolo Paulo, o homem de confiança de Jesus Cristo e de Deus, no capítulo 1, no versículo 8, olha o que Paulo diz, para que a igreja acorde, meu irmão. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado ou reprovado. Aí no 9 ele diz, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ou seja, nos dois casos, né? No primeiro aí, por ser um anjo, era maldição. Se for homem, tem que ser reprovado. E todos que conhecem a Bíblia Santana devia falar para ele ter vergonha, né? Eu, do canal Tudo Sobre um Cristão, estou falando e mostrando nas Escrituras que o que ele falou não bate com as Escrituras. Então ele está sendo reprovado pelo próprio Evangelho do apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo e servo de Deus. Olha só, o apóstolo Paulo, quando escreve para os Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, leia junto comigo, por favor, para depois você não falar que eu estou pegando no pé desse cidadão aí. Uma reprovação severa. Estas coisas, irmãos, apliqueis-as figuradamente a mim mesmo, Paulo dizendo, e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, tome isso por exemplo, não passe do que está escrito. Não está escrito que Jesus tinha casa de praia, nem que Jesus fez móveis na Bíblia. Então, ele está sendo reprovado pelas Escrituras. Esse Abílio Santana, que ultimamente ele só vem falando que viajou para um país, para outro, a soberba, o orgulho, esquecendo de cumprir com as Escrituras. Não ultrapasseis o que está escrito, e você ultrapassou, Abílio Santana, reprovado pelas Escrituras, e o canal Tudo Sobre um Cristão está de olho mais uma vez em uma mentira desses homens que dizem ser de Deus e estão mentindo. Mentira alguma provém do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se é mentira, já não é de Jesus Cristo, nem é de Deus, é do diabo. João 8,44. E aqui só para registrar para vocês, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vamos dar uma olhada? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vós sois do diabo, todo homem que mente dentro da casa, que diz que é a casa de Deus, e mentindo para as pessoas. E mais errado ainda está quem dá glória, achando que é coisas de Deus. Todo homem que mente, seja ele quem for, deve ser reprovado, que prega evangelho que vai além das Escrituras.